Bom, pessoal, então retomando, bloco 2 da nossa aula de hermenêutica constitucional. Nós temos que analisar agora, propriamente, as teorias jurídicas, que a gente vai analisar a hermenêutica jurídica e a hermenêutica constitucional. Então, a gente vai tomar como ponto de partida aquela teoria mais conhecida, a teoria mais aplicável, que é o positivismo jurídico. Né? O que significa esse positivismo jurídico? Veja que positivismo jurídico ele comporta diversas acepções. A gente pode achar que existe um único positivismo, né? Não, não existe. Nós podemos falar em positivismo legalista, positivismo estrutural, positivismo normativista, positivismo inclusivista, positivismo exclusivista. Então veja que não existe uma única visão em relação ao que seja ou não o positivismo jurídico. A gente pode traçar e definir, portanto, aqueles elementos essenciais a toda e qualquer forma de positivismo, portanto. Aquilo que é essencial e que engloba, portanto, qualquer linha positivista ou qualquer linha de pensamento positivista, portanto. Dito isso, eu trago para vocês primeiramente o positivismo. Ele faz uma distinção entre positivismo, normas jurídicas e códigos morais. Então, o positivismo ele trabalha a partir de uma distinção, pelo menos a princípio, entre direito e moral. Direito e moral não se confundem. Então, direito é separado de juízos morais, portanto. Direito e moral são distintos, são diferentes. A partir dessa linha de pensamento, a partir dessa premissa básica fixada, você deve se recordar da teoria pura do direito de Kelsen. Então veja, a teoria pura do direito de Kelsen. Direito se fundamenta no próprio direito. O direito não se fundamenta em códigos morais, em códigos religiosos. O direito se funda no próprio direito. É uma leitura aqui muito mais com base na estrutura do sistema jurídico. Então, fixado essa premissa básica, a distinção entre direito e moral, a gente pode traçar algumas definições. Primeiro, positivismo legalista. Direito igual norma, razão, portanto, teórica. Positivismo analítico. Entende o direito como um sistema estrutural, portanto, um sistema de normas jurídicas. E o positivismo normativista, que vê o direito como um instrumento, veja só, é um instrumento do Estado para regular as relações em sociedade. Então, o direito seria instrumento, portanto, para se atingir uma determinada finalidade. E vai depender, óbvio, do Estado, da cultura, que vai definir esse objetivo final, essa finalidade. O direito vai ser instrumento, o direito não é o fim em si mesmo. Ele é um instrumento para atingir determinadas finalidades, finalidades de Estado, finalidades eventualmente de governo, finalidades de determinadas culturas, portanto. Então, o direito seria mero instrumento. Então, nós temos aqui três definições básicas do direito. Direito legalista, legalismo jurídico, direito é sinônimo de norma. Ou ainda, na segunda acepção, positivismo analítico, o direito é um sistema de normas jurídicas. E o positivismo normativista, o direito é instrumento, portanto, para se atingir determinada finalidade. Podemos traçar, como eu disse, algumas características essenciais ao positivismo jurídico. Primeiro, a gente pode dizer que o direito, para ser válido, não precisa satisfazer nenhum valor moral particular. Foi o que eu disse. Direito e moral seriam separados para o positivismo jurídico. Então, o direito, para ser válido, ele não precisa satisfazer nenhum critério moral. Então, você tem uma norma jurídica que pode ter o conteúdo imoral. Por exemplo, na Alemanha nazista, a partir dessa acepção, havia direito, embora imoral. Portanto, a partir de um juízo moral, de um juízo ético. Mas o direito não tem nada a ver com isso. Ou seja, a validade do direito não depende de juízos morais, não depende de nenhum valor moral, portanto, particular. Então, a existência da lei, dizia Austin, a existência da lei é uma coisa, o seu mérito ou demérito é outra. Então, a lei pode existir, mas pode ser uma lei imoral, aí é outra questão. Tá? Mas ela é lei, ela continua a ser direito, portanto. Já a segunda característica essencial, fundamental,
é que o direito constitui necessariamente um fenômeno histórico, sendo decorrência exclusiva da vontade de seres humanos, de convenções humanas concretas, de fatos sociais. Então, o direito, veja só, é essencialmente histórico, porque ele é produto humano. Se o direito é produto humano, ele se dá em determinado momento histórico, em determinado contexto histórico. Eu até diria aqui que ele tem essa base social, ou essa base sociológica, essa base fática, portanto. Então, o direito tem essa base histórica, essa base sociológica, essa base fática, porque ele é criação humana. O direito não é criação divina. Tá? O direito é uma criação do homem. Portanto, o segundo elemento essencial, característico do positivismo jurídico. Tá? Essa essência histórica do positivismo jurídico. Já a terceira característica essencial é que o direito seria um meio e nunca um fim. Então veja que o direito, ele é, como nós dissemos anteriormente, um instrumento para a realização de algo. É um instrumento, é um meio para se atingir determinada finalidade. Olha lá, portanto, a terceira característica, o direito é sempre um meio, não um fim. O direito, por ser fato social, transforma a sociedade por meio da ação política da comunidade. Os fins a que almeja não são em si direito. O fim é externo ao direito. O direito é um instrumento para alcançar esse fim. Mas fazem parte das preferências morais historicamente contingentes. Foi o que eu falei. O direito é um instrumento para a realização de preferências históricas, morais, ideológicas, políticas, filosóficas. Então, o nazismo usou o direito para atingir uma finalidade, moralmente reprovável, mas continuava sendo direito. Os estados democráticos de direito usam o direito para atingir outras finalidades. Por exemplo, principalmente falando em estados, né, de viés mais social, para garantir uma igualdade. Então, o direito é um instrumento para tentar garantir essa maior igualdade, para proteger a liberdade. É um instrumento de governo. Cada qual estabelece a finalidade e usa o direito como um instrumento para atingir esse fim, para atingir esse objetivo. Então, o direito não é um fim em si mesmo. O direito não existe por si só. O direito existe porque ele existe. É por isso? Não. O direito existe por um fim. Tá? Qual o fim? Repressão, garantia ou proteção. Esse é o fim. Regular as relações de sociedade, evitar a guerra de todos contra todos. Tem um fim que é externo ao direito. E o direito é esse instrumento para a realização, para a implementação, para o fomento, para a garantia de fins que são previamente estabelecidos. Os fins são, como dito, externos ao direito. Então, esses seriam os elementos essenciais do positivismo jurídico. Ou seja, o direito, para ser válido, não depende de valores morais. O direito é um fenômeno histórico. O direito tem base sociológica e é instrumento para atingir determinado fim. Esses seriam os três elementos essenciais do positivismo jurídico ou do direito na leitura positivista. Feita essa análise primária, a gente consegue definir, portanto, a ideia do que seja o positivismo jurídico, seja ele legalista, seja ele analítico, seja ele um positivismo normativo. Vamos ver outras espécies ainda, mas os elementos essenciais do direito como um direito positivo ou do direito a partir de uma visão positivista estão aqui traçados. Mas seguindo lá, a gente pode falar ainda em positivismo inclusivista, talvez hoje um dos mais famosos, né? A teoria essa desenvolvida por Hart, Herbert Lionel Adolphus Hart, mais conhecido como Hart, ou H.L.A. Hart, falecido, foi um grande jurista, inclusive foi professor do Dworkin, foi professor de diversos grandes juristas, né? A gente vai ver também Joseph Haas, ele foi professor do Haas também. Então, Hart foi um grande jurista, realmente, positivista, e ele trouxe a sua teoria, né, a partir de um livrinho que todos deviam ler, pelo menos todos que fazem direito, que lidam com a seara jurídica, o conceito de direito. O que é o direito, portanto. Então, um livrinho excelente, um livrinho magnífico que merece ser lido. E ele, nesse livro, trata o direito como um fato social. Então, o direito é um fato social. O direito surge a partir de necessidade da sociedade.
necessidade é essa? Para atingir fins específicos de cada sociedade, portanto. Então ele traça o direito, ou melhor, a teoria do direito dele, a teoria positivista e inclusivista, como um sistema ou uma teoria descritiva. Ele descreve o que é um sistema jurídico, portanto. Diz ele que ele não fala o que ele gostaria que fosse. Ele diz que o sistema jurídico é isso. Então é uma análise que ele faz descritiva do sistema jurídico. Diz ele que todo e qualquer sistema jurídico, não importa o Estado, não importa o momento, a cultura, todo e qualquer sistema jurídico seria formado por duas classes de normas. A primeira que ele chama de norma primária, que regula diretamente condutas, permitindo ou não permitindo se fazer algo, por exemplo, matar alguém, proibido, óbvio, matar alguém, subtrair coisa alheia móvel. Então, descreve uma conduta. Por exemplo, o brasileiro não será extraditado, salvo o naturalizado por crime cometido antes da naturalização ou envolvimento com tráfico de entorpecentes. Isso é uma norma primária. Então, a norma primária, ela descreve condutas. Descreve o que se faz, o que não se faz, o que se pode fazer, o que se deve fazer. Então, a norma primária é aquela direcionada diretamente a regular condutas em sociedade. Então, todo sistema jurídico tem normas primárias. E óbvio que ele tem norma primária. Se ele quer atingir um fim, tá? Essa norma primária ela vai determinar um fazer, um não fazer, vai estabelecer condutas permitidas, condutas proibidas, vai descrever a relação em sociedade. Então, a norma primária, como dito, é aquela que descreve um fazer, descreve um não fazer, diz o que é proibido, o que é permitido, o que é devido, portanto, regula diretamente condutas praticadas em sociedade. Mas todo o sistema jurídico ele é composto também por uma segunda categoria de normas. Segunda aqui não no sentido de menor, tá? Ou uma segunda espécie de normas. São chamadas normas secundárias ou normas de reconhecimento. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu agora aqui crio uma lei. Os alunos não podem mais fazer qualquer pergunta em aula. Ponto. Isso é lei. É de fato lei só porque eu falei? É lei só porque eu criei essa regra? Não. E não por quê? Porque vocês não reconhecem em mim uma autoridade competente, legitimada para criar regras jurídicas. Então a norma de reconhecimento, a norma secundária, ela diz respeito a quem tem competência, quem é legitimado, quem é reconhecido como uma autoridade apta a criar normas jurídicas. Veja, por exemplo, que se você pegar em estados no medievo, seria o rei. O rei é que cria o direito. Está lá, criou. Para outros, Deus é que cria o direito. Para outros, é o parlamento que cria o direito. Para outras sociedades, é o poder executivo que cria direito, é o ditador que cria direito. Lá na Coreia do Norte, quem cria o direito é o ditador Kim Jong-un, ele que cria o direito. Ele é que diz o que é, o que não é, o que pode, o que não pode ser. Então, aquela sociedade reconhece naquela pessoa a autoridade para criar regras jurídicas. Cada sociedade vai fazer esse reconhecimento a partir dos seus critérios próprios, seus critérios históricos, seus critérios culturais, seus critérios políticos. Mas cada qual vai ter uma ou mais autoridades reconhecidas como autoridades competentes para criar o direito. Veja que o Poder Judiciário pode criar direito, o Poder Legislativo pode criar direito, o Poder Executivo pode criar direito. Algumas sociedades admitem criação do direito a partir dos costumes, outras não. Outras entendem que o costume não faz parte do sistema jurídico, então vai depender daquela sociedade. Então, cada estado, cada país, cada sociedade tem sua própria norma de reconhecimento, portanto. Veja que no nosso caso, a Constituição estabelece quem é que pode criar normas jurídicas, quem é que pode criar lei, quem é que pode ditar medida provisória. Então, essas regras de reconhecimento estão na nossa Constituição. Mas aí olha a pergunta.
E quem criou a Constituição? Tinha essa autoridade para tanto? A sociedade brasileira reconhecia em quem editou a Constituição a autoridade para criar uma Constituição, a norma fundamental do Estado? Acho que sim. Acho que sim. E veja que foi criado não diretamente pelo povo, indiretamente por uma Assembleia Constituinte. Mas a gente, como sociedade, reconheceu naquela Assembleia legitimidade. Entendemos que aquela Assembleia ela tinha essa legitimidade para estabelecer uma Constituição para o nosso Estado, uma nova Constituição para o nosso país. Então, a norma de reconhecimento, ela nasce a partir da própria sociedade, ela é um fato social. Ela é, primeiramente, um fato social. Então, lá na norma originária do Estado, a Constituição, você tem atrás dela, antes dela, um fato social que reconhece na autoridade que cria a Constituição legitimidade para fazê-lo, legitimidade para tanto. Veja o sistema americano, também é um exemplo. No sistema americano, a Constituição americana, ela num primeiro momento, não pretendia ser uma Constituição, não se pretendia criar um país, Estados Unidos, mas sim era uma convenção que queria criar algo similar a uma confederação, não uma federação de estados. Mudaram a ideia durante a própria convenção, Convenção da Filadélfia, decidiram criar uma Constituição, decidiram criar um país e estabeleceram que essa Constituição criada deveria ser ratificada por cada Estado membro à época. Então, a própria sociedade reconheceu naquelas pessoas que participaram da convenção a autoridade, legitimidade suficiente, veja, para criar não apenas uma Constituição, mas para criar um novo Estado. Criar os Estados Unidos da América. Lá eles são chamados de pais fundadores. Então, a norma de reconhecimento, essa norma que depende de fato social, que reconhece em determinada autoridade legitimidade para criar normas jurídicas, portanto. Então, veja que no nosso exemplo, eu não tenho legitimidade para criar uma lei. Então, não é porque eu falei agora, escrevi lei, autor, professor Bruno, e diz lá, aluno não pode mais fazer pergunta. Brincadeira, tá? Porque comigo sempre pode fazer pergunta. Aluno não pode mais fazer pergunta. Isso é lei agora porque eu criei. Não, porque eu não sou uma autoridade reconhecida como legítima para criar uma lei, portanto. Então, o sistema positivista e inclusivista do Hart, do HLA Hart, defende que todo e qualquer sistema jurídico, ou seja, o direito como sistema, é composto por duas categorias de normas, ou duas espécies de normas, né, para não entender a categoria e achar que uma fica abaixo da outra. Não. Norma primária, que regula diretamente condutas, e norma secundária, que seria a norma de reconhecimento. O Dworkin, inclusive, de forma pejorativa, um pouco jocosa, fala em teste de pedigree. Então, a lei, você vai fazer um teste. É como se fosse um cachorro. Você vai olhar o pedigree dele, para ver se é um cachorro de raça. Então, você pega a lei, você olha o pedigree dela. Quem fez? Para ver se ela é de fato uma lei, se ela é de raça. Portanto, o Dworkin fala isso ironizando um pouquinho, criticando, porque a teoria do Dworkin era diferente. Ela vem romper com o positivismo, portanto. Tá? Mas o Hart não. O Hart diz que todo e qualquer sistema tem essas duas espécies de normas, norma primária e norma secundária, que é a norma de reconhecimento. E ele vai além. Por que positivismo inclusivista? Porque é possível, a depender da sociedade, que nessa norma de reconhecimento existam valores morais, algumas até valores religiosos, ou seja, valores substantivos, tá, que servem como base para se reconhecer a legitimidade daquela norma editada, desde que o sistema assim estabeleça. Então é possível, desde que o sistema específico ele também adote como elemento de reconhecimento do direito, do sistema jurídico como um todo, normas de caráter material, substancial, e não apenas regras de competência quanto a quem pode ou não editar uma norma jurídica, quanto a quem pode ou não editar uma lei. Nós temos isso no nosso sistema, por exemplo. O nosso sistema,
Uma lei, para ser editada, ela não depende apenas de quem a faz, mas ela depende também do seu conteúdo. Porque, do contrário, ela é inconstitucional, nula de pleno direito, como se nunca tivesse existido, justificando, inclusive, que ela seja expulsa, expurgada do ordenamento jurídico, por exemplo, se ela violar cláusulas pétreas, se ela violar direitos fundamentais, ela não será reconhecida como uma norma integrante do sistema. Se ela for inserida, ela será expulsa, será eliminada. E, como eu disse, ela será tida como nula de pleno direito, como se nunca tivesse existido. Então, nós adotamos também critérios materiais de validade. Então, nós não analisamos a validade de um ato apenas sob o aspecto formal desse ato. Nós analisamos também a validade desse ato sob o aspecto material. Por isso que positivismo inclusivista. Porque pode o positivismo jurídico, pode, não necessariamente, incluir também valores substantivos que servem como critério de validade das normas jurídicas criadas, que devem respeitar esses valores. Então não é só a autoridade que cria, não é só quem cria a norma, não é só quem cria o direito, quem faz o direito. É como se faz, o que se faz e o que se fez. O conteúdo também é importante. O sistema jurídico, como eu falei, claro, vai depender de cada sistema. Ele pode incorporar, sim, esses valores. E o nosso sistema incorpora esses valores. E, como eu disse, a validade de uma norma jurídica no nosso sistema, de uma lei, não depende estritamente de critérios formais, mas também, talvez com muito mais razão, de critérios materiais. Vimos, portanto, positivismo inclusivista de Hart. A norma de reconhecimento possibilita que os membros de uma comunidade saibam se determinada norma de conduta, norma primária, faz parte do sistema jurídico, as quais cabe aos juízes aplicar. Então, veja só, olha o que nós falamos aí da norma de reconhecimento. Então, a norma de reconhecimento possibilita que os membros de uma comunidade saibam se determinada norma de conduta faz parte do sistema jurídico, aos quais cabe aos juízes aplicar, portanto. Então, se eu crio essa norma, você vai falar, não. Nós, sociedade, não reconhecemos no Bruno uma autoridade para criar normas que nos obriguem. Que obrigue a todos. Mas você reconhece no Congresso Nacional. Você reconhece, por exemplo, até mesmo no STF, quando cria uma súmula vinculante. Você reconhece no Presidente da República quando edita uma medida provisória. Portanto, são autoridades que nós reconhecemos como autoridades que têm legitimidade para criar normas jurídicas, para criar direito. Mas, no nosso caso, por quê? Porque está na Constituição. Porque está expresso na Constituição. Portanto, e aí a gente vai novamente àquela questão. Mas quem fez a Constituição nós reconhecemos? Reconhecemos. Nós como sociedade. Veja que isso é implícito. É o que o Kelsen chamava de norma pressuposta. Seria essa norma de reconhecimento, ela é implícita. Tá? Claro que o Hart teorizou de uma forma mais aprofundada, detalhada. Ele foi além do Kelsen. Eu, particularmente, gosto mais da linha positivista do Hart do que do Kelsen. Ele foi mais além, ele se aprofundou um pouco mais. Ele tratou o direito como um fato social, tá? Que tem essa base sociológica que não pode ser negada. E é essa base sociológica que reconhece, pelo menos de forma originária, quem, né, pode criar direito, pelo menos nesse momento primário, né, nesse momento originário, não de norma primária, nesse momento primário, originário, em que se cria a própria Constituição. Pega o exemplo inglês. A Constituição inglesa, ela não é composta só por leis criadas pelo parlamento, porque as leis lá fazem parte do sistema constitucional, a Constituição lá é flexível. Mas os costumes igualmente, as decisões judiciais igualmente, fazem parte da Constituição, você pode chamar de Constituição inglesa, porque a sociedade inglesa reconhece nessas autoridades com legitimidade para criar direito. Os juízes, a tradição do povo, a cultura deles cria direito. Então, a minha cultura cria direito, a minha tradição cria direito. O costume, portanto, integra o sistema jurídico. As normas criadas pelo parlamento também, mas não exclusivamente.
Como eu falei, vai depender de cada país, de cada estado. Seguindo lá, a norma de reconhecimento possibilita que os membros de uma comunidade saibam se determinada norma de conduta, norma primária, faz parte do sistema jurídico, as quais cabe aos juízes aplicar. Hart ensina que em determinados sistemas jurídicos, os critérios de análise de validade jurídica não se limitam ao aspecto formal, não se restringem ao teste de pedigree, como criticamente, ironicamente fala ou falava do Dworkin. Podem incorporar explicitamente valores morais substantivos. Podem, vai depender de cada sistema. Que funcionam igualmente como restrições constitucionais. Podemos falar, portanto, em controle não apenas formal, mas material de validade. Algo normal em nosso sistema jurídico, por exemplo. Portanto, a tese desenvolvida pelo professor inglês não é refratária à ideia de incorporar ao direito, como critério de validade jurídica, princípios morais ou valores substantivos. Ele não nega essa possibilidade. O Hart não nega essa possibilidade. O Dworkin, criticando o Hart, dizia que o Hart não reconhece a existência de princípios no sistema jurídico. E o Hart fala, não, claro que reconheço. Não significa que todos os sistemas jurídicos tenham, mas alguns têm. E eu reconheço essa possibilidade. Por isso, positivismo inclusivista. E aí segue. Razão pela qual é possível falarmos em um positivismo brando, soft positivismo. Os critérios de reconhecimento, validade, não se restringem aos aspectos formais de pedigree. Podem incorporar, como mostrado, restrições substantivas ao próprio conteúdo da legislação. Isso é um exemplo do nosso sistema, do sistema brasileiro. Exemplo também do sistema americano. O sistema americano, a Constituição americana, ela também, embora seja uma Constituição essencialmente procedimental, como dizem alguns, principalmente as emendas constitucionais à Constituição americana, elas incorporaram valores substantivos. Então o sistema americano também tem uma base principiológica, uma base valorativa que integra o sistema do direito. Pense, por exemplo, em que você não tem nenhuma norma jurídica positivada dizendo que aquele que mata seus pais perde o direito de herança. Não tem. Não tem nenhuma norma dizendo isso. Tá? E é o indivíduo. Mata os pais, vai ter lá a sanção penal pelo homicídio, vamos imaginar que ele seja condenado a 10 anos, a 15 anos. A questão criminal aqui não é o que eu quero saber. Mas e como é que fica a herança? Ele vai ter direito à herança? No meu exemplo, o sistema jurídico não traz nenhuma regra positivada que impeça ele receber essa herança. Não há nenhuma norma que diga que aquele que mata os pais não terá direito à sucessão. Não tem. E agora, ele terá direito à sucessão ou não? Você vai dizer, olha, professor, acho que não deveria. Por quê? Você vai dizer que acha que não deveria. Matou o pai, matou a mãe. Isso é errado moralmente. Opa, olha lá. Isso é errado moralmente. Olha o que você está falando. Tá? Logo, o direito deve também ter uma base moral. Uma base moral não sua. Uma base moral da sociedade em que você está inserido. E se você pega, por exemplo, esse caso existiu na jurisprudência americana, e houve uma decisão nesse sentido, que decidiu a Suprema Corte norte-americana que o Estado democrático de direito, que preza pela liberdade, não pode o indivíduo se valer da sua própria torpeza, se beneficiar da sua própria torpeza. Logo, seria implícito, não está, portanto, expresso, que aquele que atenta contra os pais, contra a vida dos pais, por óbvio, estaria excluído de eventual herança, independentemente de previsão legal. Independentemente de previsão legal, portanto. Vamos imaginar que nós não tivéssemos nenhuma norma jurídica que impedisse o filho de casar com a mãe. Aí um filho fosse tentar casar com a mãe. Não tem norma jurídica, o cartório fala, não posso. Aí vai ao Poder Judiciário, aí chega ao STF, o STF diz, olha, não pode. No nosso sistema, não. Tá? Porque nós temos um Estado em que tem determinados valores, e esses valores adotados em nossa comunidade impedem o casamento de pais e filhos. Não está escrito. Mas pode ser reconhecido pela
sociedade enquanto tal. Então é possível, sim, dizia o Hart, que o positivismo incorpore como critério de validade não apenas aspectos formais de competência, de procedimento para editar normas jurídicas, mas também valores morais substantivos que servem igualmente de base, de validade para as normas jurídicas criadas. Exemplo brasileiro que adota também como critério de validade esses valores substantivos. Bom, fechamos esse segundo bloco. Até daqui a pouco.